vamos dar a palavra a Anne Postman, que a diretora da OIT Sintenfor, que hoje está justamente na sede da Conferência Internacional do Trabalho, então está com outro fuso horário, mas então, boas-vindas, Anne, muito obrigado por nos acompanhar. É verdade, Ana Clara, obrigada. Eu estou na Conferência Internacional do Trabalho na Genebra, muitas delegações de muitos países do mundo, delegações de governos, associações de empregadores e de trabalhadores, mas eu não podia deixar de estar com vocês para inaugurar esse curso. Então, bom dia para todos e todas, dos que estão participando aqui nessa reunião. É um grande prazer cumprimentar a todas as pessoas que vão participar nessa segunda edição do curso sobre equidade de gênero, por meio do desenvolvimento de competências STEAM. Eu queria agradecer a todas as instituições que fazem parte do curso, fazer também, destacar que contamos com a participação de equipes do Brasil. Eu também ouvi a participante que vem da Espanha, e temos uma participação de muitos representantes de todo o mundo, da Europa, de toda a América Latina. Então, para mim, sinceramente, é uma grande alegria contar novamente com esse curso e com a aliança com a Flaxo para poder somar toda a expertise que tem a sua equipe. Então, Ana Gabriela Fernandes, muito obrigada, a coordenadora acadêmica e engenharia e políticas de igualdade, e também diretora junta da Flaxo Uruguai, que é com quem nós temos tido diálogo na projeção desse curso. Também quero agradecer a Solana Quesada, mestre em Gênero e Políticas Públicas, que vai fazer a primeira apresentação do curso no dia de hoje. Também agradeço as tutoras que coordenam o curso, Patrícia Soledad Pires Bonija e também a Heloísa Greco Alves. E, finalmente, não posso deixar de reconhecer e agradecer a equipe de facilitadores, a Heloísa, Alexandre e André. Então, dar algumas palavras que quero compartilhar com vocês para transmitir algumas reflexões sobre o contexto da mulher no ambiente profissional e a importância de tratar esse tema para as nossas instituições de formação profissional na região. Desde Sintifor, nós somos muito conscientes da importância de trabalhar com foco nas mulheres, porque são elas as que foram mais impactadas pela pandemia, porque a recuperação dos seus empregos também tem sido mais lentas e também com maiores dificuldades. As mulheres também têm o seu espaço na formação profissional, logicamente. E eu quero mostrar isso com alguns dados que nós levantamos nessa estatística sobre formação profissional. Por exemplo, embora, na média, a participação de homens e mulheres é muito similar, sendo 49% de participação nos cursos de homens e 51% são mulheres, as inequidades por curso e por instituições de formação profissional estão presentes. Ainda temos vieses de eleição por atividades de formação, vieses femininos e outros que são predominantemente masculinos. As mulheres estão concentradas nos setores de comércio, hotéis, restaurantes, serviços, e analisando por nível de formação, as mulheres têm maior participação nos níveis operacionais de trabalhadoras semi-qualificadas e no nível técnico superior. Nos dados disponíveis da OIT, vemos que quando
as competências estão distribuídas de maneira mais equitativa em toda a força de trabalho, a desigualdade de salários costuma ser menor. E, olhando para o futuro, um objetivo é aumentar a participação das mulheres nos programas de formação e de ensino técnico profissional, no campo das ciências, da tecnologia, a engenharia, a arte e as matemáticas, ou seja, a áreas de ocupações STEAM, a fim de melhorar o seu acesso a ocupações no uso de tecnologias modernas e também de salários mais altos. Também queria destacar que a qualidade dos trabalhos das áreas STEAM incluem melhores ingressos, melhores condições de trabalho e há uma menor presença de mulheres nesses postos de trabalho, o que continua sendo uma realidade que nós queremos enfrentar. Em muitos países, os jovens e as jovens continuam recebendo orientações específicas que dirigem eles para ocupações e empregos que a sociedade considera propriamente masculinos ou femininos. No panorama de trabalho da OIT de 2021, é apontado que um estudo realizado pela Colômbia, Argentina e o Brasil, 1/3 das empresas consultadas identificam como o principal déficit as de trabalhadores STEAM. A maior participação feminina se vê em trabalhos com menor produtividade, o que deixa as mulheres o que condena as mulheres para empregos de menor renda. Portanto, integrar mais mulheres a postos de trabalho, a vagas de trabalho com STEAM é um grande desafio para toda a região. Por isso, as instituições veem cada vez mais a necessidade de tratar as estratégias para que elas possam trabalhar com isso. Para isso, nós vemos essa necessidade e desenvolvemos ações para ajudar a sua participação nessas áreas, para apoiar as instituições de formação institucional, de formação profissional e para a geração de maiores espaços e melhores para qualificar as mulheres e os homens para o mundo de trabalho. Assim, a formação profissional tem um papel fundamental para melhorar as condições de participação social, econômica e política das mulheres e poder avançar para a diminuição das lacunas entre os gêneros e também poder incidir em outros aspectos das diferenças, como a integração social e a construção da cidadania. Então, por aqui eu vou finalizando e repito o meu agradecimento pela sua participação. Muito obrigada e eu espero que vocês possam aproveitar muito esse espaço de aprendizagem. Muito obrigada, Ana, pelas palavras, pelas boas-vindas. E eu convido a Ana Gabriela Fernandes, de Flaxo. Ana, desculpa, Ana, antes de que você comece, não sei se nós mencionamos sobre a interpretação simultânea, mas para todas as equipes de Cabo Verde do Brasil, temos interpretação simultânea, então ali no globo terráqueo, que está na parte inferior da tela, vocês podem clicar e ter acesso à interpretação. Bem, obrigada, Patrícia. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Ana Clara. Simplesmente dar as boas-vindas para vocês da equipe de Flaxo, do Uruguai, a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. Muito obrigada, Anne, pelas suas palavras. E aqui, da Flaxo, nós estamos muito felizes com essa nova edição do curso, a segunda edição,
e com essa aliança que nós fizemos no ano passado, porque nós entendemos que a construção do conhecimento acadêmico deve estar a serviço das políticas públicas e o que melhor que implementar isso em uma formação para pessoas que estão vinculadas diretamente com a implementação das políticas públicas. Nesse caso, das áreas de gênero e STEM. E sem parar muito, porque hoje vocês já vão ter a primeira conferência por parte da professora Solana Quesada, expor que realmente nós que trabalhamos com temas de gênero, e particularmente nessa área específica, como, como, como colocar as estratégias de gênero ao serviço das áreas STEM, nós consideramos que nesse mundo no qual nós estamos vivendo, nessas sociedades contemporâneas, no qual nós estamos imersos, não pensar em estratégias de gênero nesse âmbito, que é um dos grandes desafios que temos no século XXI e que influenciam em todo o desenvolvimento das nossas sociedades, e não pensar isso em termos de desigualdade de gênero é ficar para trás. Então, a única coisa que nós vamos fazer é continuar as desigualdades e aumentar essas inequidades. Se nós não notarmos que as áreas STEM trabalham para contribuir na diminuição da desigualdade de gênero, nós devemos pensar nisso. Então, Anne, obrigada pelas suas palavras, a toda a equipe no Uruguai, com todos os que nós estamos trabalhando desde o ano passado, e muito especialmente um agradecimento à equipe da Flaxo, Heloísa, Andrea, comentar que Andrea Azevedo está integrando-se neste ano da Flaxo Brasil, e vai estar trabalhando com as tutorias, e também Solana, que é a docente. Patrícia vai apresentar ela, que é uma grande amiga de muitos anos e é professora docente da Flaxo. Então, nós esperamos que possa ser um âmbito de reflexão, de desafios e de aprendizagens nesse processo que vocês estão começando no dia de hoje. Gracias, Ana. Obrigada, Ana, pelas suas palavras, pelas boas-vindas, por estar sempre participando deste curso. Ana Clara Matosa, ponto focal da OIT Centerfor, está convidada para apresentar um pouco do curso e da facilitação de todo este processo formativo que estamos iniciando. Muito obrigada, Patrícia. Também gostaria de dar as boas-vindas e reconhecer que é uma alegria estar aqui novamente, dando início a esta segunda edição do curso. Desde o final, desde que começou a pandemia, que na Centerfor procuramos alternativas para continuar oferecendo assistência técnica às instituições. E, nesse sentido, surgiu esta plataforma de geração de cursos e espaços de aprendizagem, de trocas à distância, que está presente desde 2020 e que veio se fortalecendo durante 2021, quando fizemos a primeira edição do curso sobre estratégias de gêneros e competências STEAM. Agora estamos em 2022, já na segunda edição. Muito felizes de poder recebê-los. E gostaria de contar, então, um pouco sobre o que a Patrícia dizia e também com todos os antecedentes que foram apresentados aqui por Anne e Ana Gabriela, sobre a importância do assunto e por que abordar esse assunto a partir da Centerfor. Como vocês sabem, o curso está organizado em diferentes módulos que vão nos permitir fazer a abordagem dos diferentes conceitos centrais, como, por exemplo, gênero, diversidade, equidade, funções, estereótipos, tudo que vamos estar trabalhando hoje com a nossa especialista Solana Quesada. Depois também vamos abordar a situação da mulher no mundo do trabalho, no mundo da formação, e por que abordar a partir das competências STEAM. Isso foi trazido pela Anne.
por que essa história da diversidade e por que é tão difícil incorporar as mulheres nessas áreas? Por que custa tanto? Porque as instituições de formação profissional, na verdade, vêm trabalhando nisso há muitos anos. Mesmo assim, e depois de todos os programas, estratégias implementados, continua sendo uma área de desafios e continuam sendo, na verdade, áreas onde as mulheres são minoria. Então, com base nisso, vamos trabalhar sobre diferentes módulos, todos esses tópicos, e também vamos uma abordagem prática. Cada um dos temas aqui que vão ser enfocados a partir das práticas de vocês, das suas instituições, para que sejam mais fáceis de incorporar. Além disso, no percurso, podem ser geradas linhas de trabalho, roteiros, que permitam que vocês trabalhem sobre essas temáticas que são incorporadas, mas também que possa também ficar para continuar fortalecendo tudo isso. Este é um assunto que já vem sendo trabalhado pelas instituições, por algumas durante muito tempo, já há muito tempo, outras estão começando, mas a ideia do curso não é começar e terminar, é simplesmente uma forma de dar início ao assunto, aprofundar para aqueles que já estão fazendo, e por isso a importância de gerar um roteiro, um plano que nos permita, depois do curso, continuar trabalhando sobre as temáticas. A ideia é construir comunidade, então, mais adiante no curso, nós vamos convidar alguns das equipes que participaram no ano passado para que compartilhem suas experiências, e entre aqueles grupos e esses grupos da edição 2022, vamos formar uma comunidade de troca para continuar fortalecendo as práticas nas instituições. Além disso, um dos fundamentos da Sinterfor é a cooperação, é o intercâmbio, a troca de ideias. Então, basicamente, vamos usar essa estratégia. A partir dessa estratégia, temos, então, atividades síncronas e assíncronas. Eu gostaria de enfatizar que aproveitem os fóruns, os espaços de troca, vamos ter tutorias para os grupos de espanhol, outras para os grupos de português, mas a ideia é que entre todas as equipes se façam, compartilhem, perguntem, façam comentários, tragam realidades das suas instituições, experiências e casos que conheçam, para que possamos discutir, debater e certamente também chegar a algum acordo ou não, mas essa é a riqueza da troca, né? Vamos apresentar então agora a equipe de tutoria, que estará encabeçado por Patrícia e Heloísa, mas também temos 2 tutores mais, Alejandro Souza e André Acevedo. Como eu dizia, vai haver uma tutoria específica em português, outra em espanhol. Heloísa e Patrícia vão coordenar tudo isso e as trocas serão feitas semana a semana. E na Sinterfor estaremos Ximena Iannino, que está por aí, que ela é encarregada de todos os cursos da Sinterfor, e eu também vou estar junto com ela, acompanhando neste percurso. Qualquer coisa que vocês precisarem, estamos atentas, e vou estar também em todas as atividades síncronas e todas as que formos convocadas. Então, Patrícia, a palavra é com você. Um abraço a todas. Como a Ana Clara dizia, é um curso prático-teórico e tem que nos animar para colocar num diálogo as experiências que formos abordando. Heloísa, André, Alejandro, que daqui a pouco vem, e eu estamos aqui para acompanhá-los em todo o processo, portanto, qualquer dúvida, sobre a plataforma, sobre as instruções, o que for. Podem se comunicar conosco internamente, podem nos procurar na plataforma através de uma mensagem. Nós vamos estar atentas para dar uma mãozinha, para ajudá-los no que vocês precisarem durante o curso. Talvez a Heloísa nos ajude a compartilhar a tela e vamos propor, então, vamos compartilhar o que esperamos que aconteça na plataforma esta semana. Hoje teremos a conferência da Solana e nessa primeira semana nós propomos o seguinte: que nos apresentemos, nos conheçamos como grupo humano, que vamos compartilhar durante 10 segundas-feiras, 10 semanas, esse percurso, que será comum. Então, a nossa primeira proposta neste roteiro é a seguinte: vocês vão ver que na plataforma vão encontrar caixinhas, cada retângulo
representa um módulo e cada módulo terá o roteiro da semana. Esse roteiro, inclusive, como a Heloísa está mostrando do lado esquerdo, vocês podem subir, descer. Aqui nós estamos vendo em espanhol e em português, porque somos as professoras, as docentes, o corpo docente do curso. Mas se vocês falam espanhol, vão ver o curso em espanhol. Se falam em português, vão ver o material em português. Em cada módulo, a proposta é você, em primeiro lugar, ir para o roteiro. Esse roteiro nos diz conceitos sobre os quais vamos trabalhar durante a semana, o objetivo desse módulo. Nesse caso, este módulo tem 2 semanas, vamos trabalhar e aprofundar na questão do gênero, nos conceitos. Todos nós temos diferentes saberes a respeito do gênero, com certeza, mas a ideia é socializar alguns conceitos para partir de um âmbito comum. A partir de que enfoques ou abordagens nós vamos nos posicionar neste trajeto ao longo do curso. Na semana 1, vamos baixar um pouco. Muito obrigada. Vamos propor o seguinte. Sempre o roteiro é a primeira coisa que devemos olhar na plataforma, porque é o que nos indica o que se espera nesta semana. Então, esperamos primeiro que vocês participem da atividade síncrona, vocês já estão fazendo, que vocês passeiem pela plataforma, explorem a plataforma para conhecê-la. Qualquer dúvida, como eu disse, Heloísa vai nos mostrar como vocês podem escrever para nós. Também pedimos que vocês atualizem seu perfil, coloquem a sua fotografia, assim vamos fazendo uma associação entre a pessoa e a fotografia, o nome e a foto. Se não sabem como fazer também, vamos ajudá-los. Há um tutorial para isso e nós sempre vamos estar aqui para ajudá-los. Depois, na semana, participar no fórum de apresentação, que é feito individualmente. Vocês vão poder subir umas fotografias, carregar fotos, vídeos, fazer uma apresentação simples, mas que justifique, ou seja, que mostre quem vocês são. E um fórum de abertura que tem mais a ver com a parte conceitual. A intervenção não deve superar 100 palavras, apenas um parágrafo que se pede. E, finalmente, preencher o formulário de autodiagnóstico, que vocês vão ver também, para conhecer o ponto de partida. Aqui temos o fórum de apresentação, podemos chegar lá? Podemos ir até lá? Obrigada. Como temos tradução paralelo, não vamos parar para traduzir, porque imagino que as tradutoras já estão fazendo isso. No fórum da apresentação, vemos aqui o módulo, como nós vimos de diferentes origens, é interessante saber de onde nós viemos, então, coisas que vocês gostam sobre o lugar de residência de vocês, podemos ir um pouco mais para baixo. Este fórum, como a maioria dos fóruns que teremos, é de fácil resposta, vocês só precisam ir aí onde diz responder. Clicam aí, colocam o seu parágrafo, a sua foto, tudo que vocês quiserem contribuir de acordo com a instrução recebida e enviam. Então, aí vocês vêm enviar mensagem ao fórum. E este fórum é compartilhado por todos e todas, em espanhol e português. Aqui vamos estar todas as pessoas para que nos conheçamos. Já alguns já nos apresentamos, alguns colegas já se apresentaram também, vocês estão vendo aí na tela. E outro fórum, já vejo que a Ana Clara também já se apresentou, outro fórum é de abertura. Esta semana a proposta é não é muito exigente. O que procuramos é que todos e todas possam participar e conhecer a plataforma. Fórum de abertura. Fórum de abertura traz a instrução, vocês precisam lê-la, é bem clara, compartilhar uma ideia que vocês tenham sobre o tema do curso, explicar por que escolheram, vocês podem tirar ideias também do que ouvirmos da Solana, compartilhar dúvidas, isso é muito importante, porque a partir das dúvidas vamos poder facilitar a tutoria e o apoio a vocês, uma expectativa que tenham sobre o curso e um alerta que surgir diante do trajeto ou percurso do curso. Então, a resposta é da mesma forma. Vão em responder, cliquem e enviem a sua resposta. Não sei se há alguma dúvida ou consulta sobre o que vocês têm que fazer na semana, mas é importante que em cada módulo sempre
lembrem que a primeira coisa a fazer é ir ao roteiro. Lá eu vou receber as instruções para a semana e cada encontro síncrono nós vamos, então, explorar isso mais. Não sei se alguém mais quer, Heloísa, André, querem falar alguma coisa, talvez através de mensagens internas, onde nós possamos comunicar na parte de cima. Ali vocês procuram a pessoa, onde diz pesquisar, colocamos o nome da pessoa, ou seja, procuramos a pessoa para, então, mandar uma mensagem a essa pessoa. Aqui vai aparecer. Qualquer consulta é válida. Isso chega imediatamente para nós. Sim, sim. Justamente no outro dia, eu baixei o aplicativo do Moodle e achei que é muito prático, ainda não instalei. Me disseram que é super prático, ainda não usei. Você faz o download no telefone. É preciso ir ou seja, para informação, a formação de OIT-CT Folha é muito prático, como tudo é muito fácil, intuitivo, o desenho também é muito bom para que possa ser visto tanto no computador como no telefone. Talvez seja uma boa ferramenta para, então, a pessoa que não tem muito espaço possa fazer aí. Eu vou baixar lá porque eu não conheço muito. Catherine consulta no chat, quando dizemos alerta, nos referimos que poderíamos considerar um obstáculo, ou seja, um obstáculo possível. Sim, 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 pode ser algo que pode ser gerado como uma dificuldade do trajeto. Agora sim, já é hora de receber a Solana, a companheira de Flaxo Uruguai. Solana Quesada é mestre em Gênero e Políticas Públicas, diretora da Assessoria para a Igualdade de Gênero da Prefeitura de Montevideo, Uruguai, e é a nossa colega docente que sempre está nos ajudando a iniciar esse curso. Vai estar hoje e depois, daqui a algumas segundas, vai novamente estar como convidada, mas hoje ela vai abordar a questão do gênero com os conceitos básicos para começar nesse âmbito comum. Solana, seja bem-vinda e muito obrigada por participar, como sempre. Como sempre. Muito obrigada. Bom dia, boa tarde, conforme de onde vocês estejam conectados hoje. Muito obrigada por a convocação para esse curso. E como todas já disseram, a ideia de que hoje nós trabalhemos uma primeira aproximação com conceitos básicos. Vamos começar com isso que todas e todos já conhecemos, já temos umas ideias prévias. Com certeza, entre vocês, há diferentes trajetórias e caminhos e percursos sobre esse tema, mas também é preciso partir com esse âmbito comum, porque, com certeza, alguns de vocês tenham mais conhecimentos do que outros com esse tema, mas aqui vamos poder compartilhar as nossas ideias e saberes sobre esse tema. Então, hoje vamos trabalhar com esse conceito de gênero, os papéis, os estereótipos, a sociedade. E daqui a 15 dias, a próxima vez em que nós vamos nos encontrar nesses encontros sincrônicos, nós vamos aprofundar nas ferramentas que da análise de gênero vão nos permitir incorporar a perspectiva de gênero que cada um de vocês vão realizar. Mas para avançar em como incorporar essa perspectiva de gênero, devemos ter o ponto de partida, que é o que nós imaginamos com esse tema. A ideia é que nós possamos ter uma participação ativa, que vocês possam fazer perguntas, possam fazer intervenções, levantar a mão daqui à próxima hora que nós vamos ter de trabalho para que seja mais dinâmica essa aula. E para que essa hora de trabalho seja melhor. Para começar, Patrícia vai me ajudar, porque nós vamos pedir que vocês compartilhem no link que a Patrícia vai passar. Nós queremos que vocês digam qual
são as suas ideias sobre esse conceito de gênero? Se alguém diz gênero, quais são as primeiras 3 palavras que eu associo sem pensar, sem racionalizar? As 3 primeiras palavras que vêm para a minha cabeça. Então, vocês devem clicar nesse link e vocês vão ver que diz as 3 palavras que eu associo com o gênero. Vocês preenchem esses 3 campos e esses espaços em branco e vocês clicam submit. E com isso já é suficiente. Eu vejo que há pessoas que já estão fazendo. Muito bom. Muito bem. Vamos ver se já posso apresentar. Nós vamos reunindo essas palavras. Vamos ver, muito bem. As palavras vão entrando conforme a quantidade de vezes que essa palavra é indicada, nomeada, escrita. Nós temos 7 pessoas que já responderam, 8. Dinámico como qualquer construção de conhecimento. Dinâmica, assim como qualquer construção de conhecimento. Muito dinamismo. Há 10 pessoas com resposta. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, podem perguntar no chat. Aqui estão aparecendo as palavras, as maiores: justiça, equidade, diversidade, aparecem como as palavras mais repetidas, também social, luta, mulher. As palavras maiores são as que foram nomeadas por mais quantidade de pessoas. Aí foram 15. Aqui vamos 15. Equidade aparece no centro, está no centro. É uma ferramenta muito linda para fazer um levantamento das ideias prévias, anteriores. Bem, temos aqui 17, bem, estaríamos por aqui. Então, eu vou ler. Aqui a questão é que quando nós escrevemos a palavra de uma maneira diferente ou em outro idioma, não é contabilizada. Então, pode haver algumas repetições. Como disse a Patrícia, a equidade aparece mais de um tamanho maior, porque é a mais nomeada. Desigualdade, diversidade, justiça, mulheres, papéis, sexo da pessoa, como a visualização da pessoa, biologicista, homem e mulher, autopercepção, o social, diferenças, valorações, direitos, o natural, violência, coragem, o cultural, identificar, diferença de oportunidades, construção, estereótipos, identidade, atuação, feminino, masculino, injusto, igualdade, serviço, injustiça. Embora as palavras sejam muitas e variadas, essa primeira aproximação do que vocês estão apresentando está nos mostrando principalmente as partes mais importantes, o ênfase, o que vamos trabalhar, a diferença entre igualdade e inequidade. Vamos ver se é a mesma coisa ou não. Aqui também vemos que o gênero está associado à mulher, ou com maior importância na mulher, mas também vemos masculino, feminino, vemos também o sexo, a parte cultural, também as consequências dessa construção de gênero, como pode ser a igualdade, a injustiça, e também questões relacionadas com a importância do coletivo, da luta, do social, do âmbito social, que são diferentes dimensões que conformam o conceito de gênero. Patrícia, vamos deixar de compartilhar.
de compartilhar e vamos para a apresentação. E sou eu. E aqui vamos. Vamos que podemos. Vocês estão vendo? Bem, muito bem. Então, bem. Vamos ver como eu posso avançar aqui. Muito bem. Para poder aprofundar nesse conceito de gênero, que com certeza muitos de vocês já têm conhecimentos sobre o tema, vamos começar fazendo uma diferença entre o conceito de sexo e gênero, onde, embora estejam intimamente relacionados, são conceitos muito diferentes. O sexo está relacionado com as diferenças biológicas que temos homens e mulheres, que referido às características dos órgãos sexuais, o seu funcionamento e as suas características primárias ou secundárias, onde nós não podemos falar de sexo sem sem falar de que existe agora, hoje em dia, um debate sobre o sexo, essa dicotomia sobre o sexo puramente ou exclusivamente biológico e... Silencio yo. ¿Cuánto tiene que ver con esto de lo quanto está relacionado essa dicotomia de feminino, masculino, que é excludente e absolutamente biológico, e que não admite outra possibilidade. Isso que, historicamente, foi conceptualizado e nós recebemos como o normal, é parte do que hoje, depois, vamos problematizar sobre o que tem uma influência muito importante sobre a diversidade de gênero e a diversidade. Mas, basicamente, está baseada na diferença que temos as pessoas do ponto de vista biológico. O conceito de gênero é diferente a esse conceito de sexo. E o que faz é apresentar que, a partir dessas diferenças sexuais, quais são as construções sociais do que significa ser homem e ser mulher em cada sociedade e em cada momento histórico. Não é a mesma coisa ser homem ou mulher em Cabo Verde do que no Uruguai, e, ao mesmo tempo, não é igual ao longo da história. Essas construções sobre o feminino e o masculino têm mudado do que era esperado dos nossos avós até hoje em dia, mas no mesmo momento essas concepções mudam e estão transversalizadas por outros outros conceitos sobre a origem étnica e racial, as condições socioeconômicas, e também haverá diferenças entre o que é esperado de ser homem e de ser mulher. Então, nós, quando falamos de gênero, não estamos falando de o que é dado quando nós nascemos com um gênero ou outro, mas sim de uma construção cultural que, pelo fato de ter um determinado sexo biológico, a sociedade espera que nós tenhamos determinadas condutas, desenvolvamos determinados papéis e que nós tenhamos diferentes permissões e proibições. Nesse sentido, o gênero não é a mesma coisa que o conceito de sexo, são conceitos diferentes, e também não é a mesma coisa que mulher. Como as desigualdades de gênero têm afetado principalmente as mulheres, está associado que quando nós trabalhamos com uma perspectiva de gênero, estamos trabalhando com mulheres, mas, na verdade, nós sabemos que podemos trabalhar com mulheres e podemos reproduzir os papéis tradicionalmente associados, que nós trabalhemos com as mulheres, não necessariamente quer dizer que nós estejamos incluindo a perspectiva de gênero.
Isso muitas vezes aparece quando estamos trabalhando com instituições ou com atores que, se nós estamos trabalhando com perspectiva de gênero, nós estamos trabalhando com mulheres ou para as mulheres. Nós devemos problematizar isso ao longo da nossa prática de uma maneira constante. O surgimento dos conceitos de gênero estão identificados nos anos 50, 60, com Money e Stoner, que eles faziam pesquisas com pessoas recém-nascidas que eram pessoas intersexuais, que vamos ver depois que são pessoas que nascem com características sexuais de ambos os sexos, e como depois eles se transformavam em homens ou mulheres quando eles tinham caracteres sexuais primários e secundários de ambos os sexos. Então, eles estudam o que a sociedade espera dessas pessoas recém-nascidas e qual é o sexo assignado a essas pessoas que a sociedade diz que eles têm, e isso tem uma incidência muito importante na construção dessas pessoas como homens ou como mulheres. Depois vamos ver que essa origem gerou muitas imposições e muita dominação sobre esses corpos, mas nesse momento é uma das vertentes que contribuem para a construção do conceito de gênero. Por outro lado, está as contribuições dos movimentos de mulheres dos anos 60, que está relacionado com isso de poder identificar e colocar na mesa e visibilizar a desigualdade de gênero, que homens e mulheres não temos as mesmas possibilidades e os mesmos direitos e, principalmente, resultados com relação à igualdade. Isso também tem um passo mais, que é como, a partir do âmbito acadêmico, começam a surgir os primeiros estudos sobre a mulher, e isso também contribui para essa associação de gênero com mulher, porque nos inícios o que surgiu foi a construção de evidência científica sobre as desigualdades de gênero e como elas afetavam as mulheres. Depois desses estudos da mulher, começa a ser incorporado que o gênero é um componente de relação que não apenas afeta mulheres, mas também afeta os homens, e nos anos 70, 80, são desenvolvidos os primeiros estudos de gênero. Depois, é aprofundado estudos específicos da masculinidade, de como esses estereótipos, os mandados, não afetam apenas as mulheres, mas também têm consequências negativas na socialização e na construção da masculinidade, onde, de certa maneira, existe uma masculinidade hegemônica, que vamos tratar depois com relação aos estereótipos, que faz com que os homens que não se identificam com esses mandatos também tenham consequências negativas, com o cuidado da sua própria saúde, ou para protagonizar acidentes de trânsito, que são claramente duas das esferas onde as consequências da masculinidade hegemônica têm nos homens. Depois, e com certeza vai continuar evoluindo, porque é um conceito muito dinâmico que foi mudando, na década de 90 aparece a teoria queer, que o que faz no início, já falamos no início, o que faz é questionar esse componente biológico da diferença sexual, da diferença social, da diferença sexual e atribuir à diferença social essas diferenças. A teoria queer, o que expõe é um posicionamento ideológico que, de certa maneira, coloca na mesa de que os homens e mulheres somos homens e mulheres em um ato de performance por como nós ocupamos esses lugares que são impostos, e também questiona o mandato da heterossexualidade obrigatória como uma construção das identidades.
esses estudos de gênero, que é um resumo muito rápido de como surgiram no tempo, ao longo do tempo da academia ou da incidência dos movimentos sociais. Atualmente, nós estamos, poderíamos dizer, estamos na quarta ou na quinta onda do feminismo, e, com certeza, isso vai continuar mudando ao longo do tempo, nessa questão do diálogo entre a academia e os movimentos sociais. Ustedes, qualquer coisa que queiram comentar, Então, perguntar. qualquer coisa que vocês quiserem comentar, perguntar ou dar exemplos, podem fazer isso no chat ou levantar a mão e participar. O gênero, então, tem a ver com esse conjunto de construções sociais e culturais sobre o que significa ser homem e ser mulher, varia de acordo com o contexto e o momento histórico e permite desnaturalizar esses mandatos que propomos como naturais e como dados pelo simples fato de ter nascido como homem ou como mulher. Isso é feito através de práticas, símbolos, crenças, estereótipos, normas e valores que constroem o sistema do gênero, que, de alguma forma, estrutura toda a percepção e a organização concreta e simbólica da vida social, de toda a vida social. Nisso, de certa forma, nos transmite aquilo que nós devemos ser e fazer, homens e mulheres. Mas, então, esta atribuição do que se pode fazer, uns e outros, não é indistinta, ela está atravessada por relações de poder desigual, onde se atribui o que se atribui ao masculino tem um valor superior ao que se atribui ao feminino. Então, quando falamos sobre atribuição ao masculino ou ao feminino, não necessariamente vai coincidir com esse corpo biológico de homens e mulheres, tendo muito mais a ver com a construção da feminilidade e a masculinidade. Por sua vez, o gênero é estruturador dessa desigualdade, mas não é o único. Temos também sistemas de domínio, como a classe social, a raça, a etnia, a idade, diversidade sexual, a origem territorial, a religião, a deficiência. Ou seja, vamos ter diversos elementos que têm a ver com a identidade, o que formam a identidade da pessoa, que somados geram uma exclusão particular ou uma localização particular em relação a esse sistema de poder, ou seja, estar do lado do privilégio ou do lado da subordinação. Sempre dizemos, quando trabalhamos sobre a questão da violência de gênero, é que se propõe que, de alguma forma, o masculino esteja situado num lugar de privilégio em relação com o feminino e nas relações entre adultos, sobretudo na parte afetiva, ou seja, quem principalmente exerce a violência são os homens, mas não quer dizer que as mulheres não exerçam a violência também, mas nesse sistema de domínio, eles estão habilitados socialmente para fazer isso com seus filhos e filhas. Isso se cruza com outro eixo de desigualdade que tem a ver com o adultocentrismo. Então, não vamos nos deter aqui se são os homens ou se são as mulheres, mas sim na relação de poder que sustenta esse comportamento e esse exercício que termina gerando desigualdade. Vamos ver se alguma coisa aparece no chat. Não, eu estou atenta, não se preocupe. Ótimo. Bom, John Scott parte de duas premissas que têm a ver com o fato de que o gênero é um elemento, vocês que dizem que o gênero é um elemento constitutivo das relações sociais fundadas sobre as diferenças percebidas entre os sexos e, além disso, é um primeiro modo de dar significado às relações de poder. O gênero é diferente, ou seja, é diferente o conceito de sexo, mas se baseia na diferença sexual. Por isso, então, é tão importante, por exemplo, para ver o que estamos dizendo. Se falamos de homens e mulheres, temos basicamente como diferença anatômica, questões que têm a ver com a genitália. A genitália tem a ver com a capacidade de engravidar, de parir, e questões que têm a ver com o desenvolvimento da massa muscular ou da força física. Essas diferenças anatômicas, objetivas, e que vêm com a composição de cada pessoa, depois se consolidam
E quando falamos do conceito de gênero, o que acontece é essa consolidação. Então, isso, de alguma maneira, é transferido. Por exemplo, se as mulheres podemos engravidar e os homens não, as mulheres, ou seja, têm habilidades desenvolvidas por um gênero e não pelo outro. Por exemplo, as mulheres para cuidar, alimentar, e os homens não. Em geral, é preciso dizer que a diferença sexual existe, mas que, de alguma forma, isso deve dar mais habilidades para fazer com que o outro sexo ou outro gênero se imponha. Como nem todas as mulheres são iguais, nem todos os homens são iguais. Então, haverá uma grande heterogeneidade, uma grande variedade, que também vai afetar a possibilidade de cuidado de sustentar outras pessoas de uma forma bem diferente. O mesmo acontece com a força física. Se pensamos na parte profissional, aqueles que estudamos não deveria nenhuma formação profissional ou tarefas que tenham sexo, mas as tarefas e os âmbitos de inserção profissional e educacional são competências que as pessoas cumprem ou não pelo fato de ter ou não determinado sexo. Então, podemos falar de força física, podemos ter mulheres que têm força física desenvolvida e homens que tenham menos desenvolvida, ou ao contrário. Mas o que vamos medir é a força física e não partir da base de que, pelo fato de ser mulher, não tenha essa força suficiente para desenvolver a tarefa. Também aconteceu muito nesses tópicos onde a inserção das mulheres em lugares tradicionalmente associados ao gênero masculino permitiram melhorar as condições de trabalho, porque, do ponto de vista da masculinidade hegemônica, se partimos da base de que os homens podem com tudo, muitas vezes a parte ocupacional, ou seja, é afetada pelo uso do corpo, né? Pelo corpo, a quantidade de peso que podemos carregar, por exemplo, na construção. No Uruguai isso foi limitado, ou seja, não pode se carregar bolsa, não é possível carregar bolsas de cimento de mais de 25 quilos. Isso permite que tanto homens e mulheres possam carregar e exercer essas funções. Mas antes, quando eram carregadas as de 50 quilos, claramente isso destrói os corpos daqueles que desenvolvem essa tarefa, independentemente se são homens ou mulheres. Vamos ver se eu posso avançar. Outra coisa que nos propõe John Scott, que o conceito tem 4 componentes. Aqui temos os símbolos, culturalmente, masculino e feminino. Nesse sentido, todos temos um conjunto de símbolos disponíveis que associamos em seguida com masculino ou feminino. Achamos que o sol é masculino, por exemplo, é o astro-rei, nos ilumina, nos guia. E são todas características. Por exemplo, a terra é fértil, gera vida, é acolhedora, sustenta. Então, essa parte simbólica é disposta por nós culturalmente e associada, por exemplo, associando a masculino e feminina a determinadas características que são construídas. O que uma pessoa tem, outra pessoa não tem. Então, é parte das limitações dessa construção. Ao mesmo tempo, além do simbólico, temos os conceitos normativos que interpretam esses símbolos e que lhe dão um conteúdo relacionado àquilo que está bem e o que está mal, ao que podemos fazer, o que não podemos fazer. As pessoas que também está neste plano do cultural, da parte cultural. Como, por exemplo, as questões com determinadas características que são excludentes e dicotômicas. Depois passamos a um terceiro degrau, que tem a ver com a construção através do parentesco, economia e a organização política, onde aparecem as instituições
pelas quais transitamos pessoas, famílias, instituições no sentido amplo, na mídia, as escolas, o sistema de saúde, a educação, a formação para o trabalho. Então, aqui também a concepção do que é masculino e feminino é transmitida, e essas instituições são as que transmitem as normas e os símbolos também. Finalmente, aparece a pessoa e a construção da identidade subjetiva, as características da personalidade, da identidade, e também as histórias como de formação mais pessoal, que vivência tiveram na sua família quando eram pequenos, em relação a a ocupação dessas funções, desses papéis de masculino e feminino. Onde mais mudanças há em relação ao mandato de gênero é na identidade subjetiva e nas instituições, onde há experiências e esforços para uma transformação de papéis de gênero que não sejam estereotipados e que estejam em situação de igualdade. Mas o que custa mais transformar são os conceitos simbólicos que têm a ver com a parte cultural. Por isso, nem sempre basta, por exemplo, que na nossa casa tenhamos, ou seja, que na nossa casa não tenhamos esse tipo de funções, né? Ou que nesse curso, por exemplo, que nos faz pensar em situações e como nós colocamos, como vemos a perspectiva de gênero, as diferentes coisas que fazemos em relação às nossas funções profissionais, ou seja, tudo isso vai estar contaminado por tudo o que todas as que estamos aqui, todos os que estamos aqui passamos quando nos formamos, quando crescemos. Então, é bom saber que os estereótipos estão e que a mudança não é simples, é contraditória, tem a ver com adquirir conhecimentos teóricos, conceituais e ferramentas metodológicas, mas também necessariamente vai implicar uma revisão das nossas próprias percepções em todos esses ambientes e vai nos colocar em permanente contradição, porque não é alheio às nossas vidas pessoais, concretas. Isso nos interpela na hora de poder fazer essas transformações. O conceito de gênero é relacional naquilo que diz respeito, ou seja, as relações que se constroem socialmente entre homens e mulheres, ou seja, não só as mulheres. É hierárquico porque evidencia as relações de poder desigual, é cambiante porque pode ser modificado através das intervenções, isso é uma ótima notícia. Muda também com relação ao contexto, como dizíamos já, e tem a ver com a interseccionalidade, ou tem a ver como diferentes eixos de desigualdade tem a ver com ou seja, cria uma parte, cria essa exclusão, e as instituições, porque são as que sustentam esses papéis ou estereótipos de gênero, e de alguma maneira também os fomentam. Isso já passamos por isso, pela construção sociocultural, que nos dá funções, papéis, atributos, permissões e proibições que são excludentes para homens e mulheres, são diferentes e excludentes. Então, simplesmente o fato de ser homem ou mulher, 50% dos atributos não são para mim, e com certeza vou receber uma sanção social ou mensagens que me transmitirão que o que eu estou fazendo não é o que se espera pelo fato de eu ser homem ou de eu ser mulher. Ao mesmo tempo, relacionado com os estereótipos de gênero e o momento que impera na masculinidade hegemônica, temos Marcela Lagarde, que é uma antropóloga mexicana, diz que os homens têm a permissão de ser para si, as mulheres têm o mandato de ser para os outros. No caso, a construção da masculinidade, destaca-se a racionalidade, a força, o dinamismo, a habilidade para os esportes, capacidade para mandar, sua competitividade, a limitação da expressão das emoções e a promoção de comportamentos violentos e de risco. Isso não quer dizer que todos os homens são assim, claro que não, mas quer dizer que esse é um modelo que, de certa forma, se impõe e
quando se promovem comportamentos violentos, isso tem a ver com jogos que nós jogamos desde que somos crianças, o tipo de jogos promovidos para uns e para outras, tem vieses de gênero, mas, ao mesmo tempo, quando se exerce a violência, não há um controle social que determine que isso é adequado. Ao contrário, há um incentivo desse tipo de comportamento. Hoje podemos dizer que vemos isso nas ruas, protagonismo dos homens nos acidentes de trânsito com lesões fatais ou graves, tem muito a ver com a não percepção do risco e, ao mesmo tempo, com o estímulo aos comportamentos violentos. A mesma coisa acontece com as torcidas nas partidas de futebol. E podemos visualizar, então, diferentes âmbitos onde esses estereótipos se reforçam. Aqui temos, então, todos esses mandatos que os homens recebem de forma permanente, que tem a ver com a sexualidade, com a expressão das emoções, com o tipo de coisas que fazemos. E, muitas vezes, quando os homens fazem coisas que não são as dos mandatos que eles têm, a sociedade lhes diz. Então, por exemplo, a construção da masculinidade se baseia em afirmar 3 negações, ou seja, afirmar o não ser. Os homens têm que demonstrar que não são mulheres, que não são crianças, são adultos e que não são homossexuais. Então, qualquer conduta que tenha a ver com expressar medo, sensibilidade, afeto, ou qualquer coisa que se manifeste na primeira infância, bom, isso vai ser censurado, vai ser moldado para que eles possam demonstrar a sua masculinidade. Isso vai nos limitar nessa construção. Volto a repetir que este é o modelo hegemônico, é o mandato, isso não quer dizer que todos os homens sejam iguais, e vamos ver depois que na sua expressão de gênero há muitas formas de ser homem, mas este é o modelo que nos impõe. Também, além da imposição, também existe o compartilhamento dessa cultura patriarcal e é reproduzida tanto pelos homens como pelas mulheres. Não quer dizer que os homens sejam os maus, os bandidos, e nós sejamos as mocinhas. Não. Homens e mulheres recebemos esses mandatos, estereótipos de gênero e sempre estamos reproduzindo. Estamos sempre esperando também que os homens sejam assim. Ou seja, isso descontando aquilo que já foi avançado e todas as transformações que sofremos. Mas, do ponto de vista simbólico, continua estando vigente. Embora nas práticas concretas existam homens que, por exemplo, cuidem de seus filhos. De qualquer maneira, isso é feito sob certos parâmetros, ou que não se note muito, ou que não seja publicitado, ou seja, que não se torne público, ou que continue havendo outras condutas que garantam que esse homem que cuida dos seus filhos continua sendo homem, para não duvidar, não colocar em dúvida a sua masculinidade. Com relação às mulheres, nós dissemos o mandato de ser para os outros, e esses estereótipos esse estereótipo está relacionado com a capacidade de ser mãe, a delicadeza, a ternura, a capacidade de cuidado, de realizar as tarefas do lar. O desenvolvimento físico é limitado e aparece a beleza como uma coisa que os outros irão reconhecer. E, ao mesmo tempo, esses mandatos limitam a independência econômica e a autonomia econômica das mulheres. Voltamos ao mesmo ponto. Não todas as mulheres serão assim, mas, de certa maneira, esse é o mandato imposto, isso de cuidar os outros. E, nesse ponto, parece que as mulheres não temos a capacidade de cuidar as outras pessoas e que, como naturalmente nós iremos ficar grávidas e engravidar e cuidar dessa criança, temos essa capacidade natural. E vamos ver que não é assim. Nem todas as mulheres desejam ser mães e cuidar, maternar, e nós não
temos a necessidade de partir da base que nós, mulheres, temos capacidade de cuidar e os homens não. Um exemplo que podemos ter é assim, no espaço, no espaço público, um homem vai à rua para passear, a cidade, não sei como será em outros países, mas, por exemplo, sai como uma criança de 3 anos. Aqui não sei como será em outros países, mas na via pública, aqui continua sendo banheiros para mulheres e banheiros para homens. Se uma mulher sai com o seu filho homem, vai levar esse menino para o banheiro das mulheres, mas se um homem sai com uma menina, com uma criança, uma mulher dessa idade, não vai levar essa menina ao banheiro de homens, porque o pai sente que esses outros homens são uma ameaça para a menina. Então, muitas vezes, a menina entra sozinha no banheiro de mulheres. Então, como esses estereótipos continuam sendo muito incríveis, porque isso acarreta outros desafios, por exemplo, que existam banheiros inclusivos e para meninos e para meninas. Mas essa infraestrutura de uma cidade responde a esse estereótipo, assim como a conduta em como nós circulamos e o que nós fazemos, isso é reforçado por esse estereótipo. Isso também está relacionado com o que é imposto por esses aspectos, os papéis e os estereótipos de gênero. Isso que nós aprendemos quando somos meninos e meninas sobre os nossos jogos, quando nós chegamos à idade adulta, é consolidado esse mandato e isso significa um esforço muito grande para podermos realizar outras ações e termos outras liberdades que depois vamos ver que aqueles que estudamos e até nos estudos que nós escolhemos e também nos nossos gostos. Então, nós vamos dizer que nós abrimos uma chamada, um espaço de capacitação e as mulheres não se apresentam. Não é que nós não deixamos elas participarem ou temos uma política de restrição, mas elas não se apresentam. E essa motivação de sentir que esse é um âmbito para as mulheres também é uma consequência dessa socialização de gênero, na medida em que homens e mulheres não ocupem espaços nos âmbitos tradicionalmente ocupados, isso também vai condicionar a nossa vontade de ocupar esses âmbitos. Então, a socialização de gênero está relacionado com que, desde que nós nascemos, aprendemos esses mandatos e nós vamos incorporando e esses mandatos condicionam a nossa forma de nos desenvolver. A socialização de gênero gera um viés na construção de aquisição das habilidades cognitivas e sociais e das pessoas, impõe modelos de masculinidade e feminidade e, conforme o sexo biológico que nós tenhamos, vai promover ideias, práticas do modelo imperante próprio do nosso sexo e também irá nos inibir a dizer que nós não devemos desenvolver tudo aquilo que está atribuído a outro gênero. Solana, restam 15 minutos. Eu aviso você. Eu sou aqui a controladora do tempo. Outro conceito importante, além dos estereótipos e da socialização de gênero, é a divisão sexual do trabalho, que está relacionado com a atribuição de tarefas e trabalhos conforme o sexo. Essa divisão sexual do trabalho, o que faz é impor papéis onde as mulheres recebemos a imposição do trabalho doméstico e de cuidados, como o trabalho reprodutivo, que é um trabalho não remunerado, que fica no mundo do privado, e os homens, o trabalho produtivo, de trabalho remunerado e público. Nesses últimos anos, nós, mulheres, nós temos ocupado o mundo do trabalho produtivo e público, mas
o que aconteceu é que nós não saímos do mundo não remunerado e privado, então temos uma carga dupla de trabalho, e isso faz com que a nossa participação nesse mundo público esteja restrito. E é muito importante que as tarefas de cuidado não estejam apenas sob responsabilidade das mulheres, mas além de que deve existir corresponsabilidade entre homens e mulheres, o mercado e o Estado deve também ser responsável por esses cuidados, para que alguém trabalhe ou estude, deve haver alguém que trabalhe, que cuide desse mundo privado. Geralmente, os homens vão para esse mundo público com tudo solucionado, e as mulheres, antes de ir para esse mundo público de trabalho e estudos, devemos ser responsáveis e nos encarregar de resolver esse mundo privado. E muitas vezes nós participamos desse mundo público e produtivo, monitorizando dos nossos espaços privados o que está acontecendo nas nossas casas. Então, o fato de participar do mundo público não significa que nós tenhamos abandonado esse espaço privado, o espaço do privado. Eu vou... Desculpem, não sei como estamos, não sei se vocês estão me acompanhando, se estamos bem. Vamos ver aqui. Até agora trabalhamos sobre o conceito de gênero com relação à parte estruturadora da sociedade e o que tem a ver com a divisão sexual do trabalho, ou seja, tudo que fomenta estereótipos e divisões de gênero. A ideia agora é que entremos agora na parte referida à diversidade, à identidade, e possamos, então, ver diferentes conceitos que ou seja, para isso vamos usar uma tabela que não é para classificar pessoas, é muito importante considerar isso. Simplesmente a ideia é entender conceitos, utilizá-la para entender conceitos, e depois vamos eliminá-la, vamos rompê-la, porque isso vai servir para esclarecer conceitos. A primeira coisa seria o conceito do sexo. Vamos trabalhar sobre isso. Isto é importante que seja participativo, mas logicamente não sei se temos tempo. Quando pensamos em sexo, o que pensamos? Se quiserem dizer rapidamente, bem curtinho. Biologia. Sofia diz biologia. Dicotômico. Bom, quantos sexos que pensamos que existem, homem ou mulher? Sim, certo. Então, vamos lá. Então, tem a ver com o biológico, tem a ver com a parte, o sexo tem a ver com a parte biológica, como eu nasci, com a diferenças anatômicas. Aprendemos que temos dois sexos, masculino e feminino, homem e mulher. Tanto hoje falávamos do início, e também há uma terceira possibilidade do ponto de vista biológico, que são pessoas que, do ponto de vista do sexo biológico, desculpem, Solana, que eu interrompa. Eu não sei se você se afasta do microfone, mas começou a ouvir tivemos problemas para ouvir. Sim, agora ficou bom. Obrigada. Bom, se me afasto, não se ouve, claro. Bom, digam se isso acontece, me avisem. Ou então, as pessoas intersexuais são pessoas que, do ponto de vista biológico, de cromossomas ou também de hormônios, ou diferentes maneiras, têm características sexuais de ambos os sexos. Então, na verdade, como fazemos para dizer no mundo binário se são homens ou se são mulheres? Aí vocês vão lembrar que nós falamos hoje sobre Monner e Stoller, que começaram estudos de gênero e se dedicavam a atribuir os sexos às pessoas intersexuais. Por sorte, hoje não é preciso fazer isso, porque justamente não temos que ir para dois sexos dicotômicos, e temos pessoas que, do ponto de vista biológico, têm características sexuais de ambos os sexos. Há um filme chamado XXI, é um filme argentino, se quiserem procurar, e que se trabalha muito bem sobre esse tema.
Depois temos a identidade sexual e de gênero, ou de gênero. O que seria isso, então? Identidade sexual, identidade de gênero, de acordo com o que vocês dizem. Não se ouve outra vez. Construção social, cultural, de Sofia. Alguma outra ideia? Identidade sexual e gênero. Alguém mais que queira contribuir com alguma ideia? O que se entende por identidade sexual, identidade de gênero? Preferência sexual, autopercepção, atribuições que a sociedade faz a mulheres e homens. Não, a identidade sexual de gênero tem a ver com a identidade subjetiva, com o que cada um sente que é, com a sua autopercepção. Eu sinto que eu sou. Isso, sim, é um componente que muda cada vez mais. Por um lado, temos que eu posso sentir que eu sou homem ou que eu sou mulher. Isso pode coincidir com o sexo que eu tenho ou não. Quando coincide, eu serei o que se chama cis, que não aparece aqui no slide. Mas se eu me sinto mulher, por exemplo, e o meu corpo biológico é de mulher e coincide, então, a minha identidade, a minha autopercepção com o que o meu corpo é, eu vou ser uma mulher cis. Se não coincide, vou ser trans. O trans tem a ver com uma identidade de gênero sexual que não coincide, então, com o corpo biológico. Trans, às vezes, implica voltar a abrir de forma dicotômica e voltar a propor essa homem trans, mulher trans. Mas as pessoas trans também reivindicam a identidade trans. Não querem sair dessa identidade. Ao mesmo tempo, as pessoas não binárias são pessoas que, na sua identidade sexual e de gênero, não querem ser identificadas com esse binarismo sexual, sendo homem ou mulher. E tanto do ponto de vista do seu comportamento, suas roupas, seu ponto de vista, com o que fisicamente compartilham, então eles propõem esse não binarismo. Essa é uma categoria que está em plena construção, no sentido de que cada vez mais as identidades sexogenéricas estão sendo discutidas e questionada a imposição de uma maneira de ser. Isso tem muito a ver com a teoria queer, que dizíamos hoje, que diz que o sexo também é uma construção imposta. Portanto, as pessoas somos pessoas, não importa o corpo biológico que tenhamos, o que façamos ou como nos comportemos. Vamos para o outro lado. A terceira coluna tem a ver com a orientação sexual, as práticas sexuais. Não sei se alguém quer dizer alguma coisa no chat, o que considera ser a orientação sexual, com que associa essa orientação sexual? Onde está o desejo, a atração que se sente? Alguém mais? Isto tem a ver o que eu gosto que me atrai, exatamente. O que eu gosto que me atrai. Antes era uma opção sexual, agora se diz que não é uma coisa que eu escolha, é uma coisa que acontece comigo, não tem por que ser estático, pode mudar ao longo da trajetória da pessoa, da vida da pessoa, e por isso não tem a ver com a identidade da pessoa, mas com a prática sexual. Com base no binarismo sexual, surgem três orientações sexuais, são a heterossexuais, a homossexual e bissexual, que partem dessa base da primeira classificação binária entre masculino e feminino. E é importante, na parte de homossexual, deter-se na visibilidade das mulheres lésbicas
porque muitas vezes o que faz com que a desigualdade de gênero é que se consolida a invisibilização das lésbicas em relação aos homens gays. Então, superando isso do binarismo, aparecem outras orientações sexuais. Aqui temos duas, mas a mais podemos ter as pessoas demissexuais e pansexuais. Demissexuais tem a ver com a sexualidade que também nos é imposta, algo que nos obriga a prestar contas sobre se alguém nos atrai, se estamos em relação com alguém, se dormimos com alguém, vamos para a cama com alguém, se tivemos orgasmo ou não. Então, a gente que diz que a dimensão das práticas concretas não é assim algo tão relevante, se sentem-se impressionadas a que seja uma dimensão da sua vida. E as pessoas pansexuais têm a ver com o fato de que a atração não se baseia no sexo biológico da pessoa, mas se baseia na pessoa, independentemente do seu sexo biológico. Isso faz com que eu possa gostar de homens ou mulheres, independentemente desse sexo biológico que eles tiverem. E também implica atração por pessoas trans, que aparecem na primeira classificação de heterossexuais, homossexuais e bissexuais, não está contemplado. Isso está relacionado a um posicionamento mais político e biológico que tem a ver com a teoria queer, de dizer as pessoas somos pessoas e a atração e a orientação do desejo também não tem que ser atravessada por essas identidades. Só falta 1 minuto, Solana. Já termino. A última parte da coluna é a expressão de gênero, que tem a ver como homens e mulheres se comportam como homens e mulheres, independentemente da nossa identidade e da nossa orientação sexual. Tem mais a ver com o mandato, o modelo hegemônico. Então, hoje dizemos, por exemplo, um homem trabalha, não chora, não expressa emoções, se sente seguro, mas depois os homens são todos diferentes. E alguns cumprem com esse modelo, seguem esse modelo hegemônico e outros estão no polo oposto. E as mulheres também, acontece a mesma coisa com as mulheres. Quando estão no polo oposto, é o que normalmente dizemos como a mulher machona. Como esse modelo de feminilidade ou masculinidade está no polo oposto do mandato hegemônico. Mas essa expressão de gênero não tem a ver nem com a sua identidade, nem com a sua orientação. O que se faz em geral, por isso aqui não temos uma classificação, simplesmente estão todas as pessoas com as suas diversidades e expressões de gênero, o que a sociedade em geral reprime é essa expressão de gênero, tanto homens como mulheres, como não binárias, ou seja, para as mulheres é mais fácil ter expressões de gênero masculinas, por exemplo, as meninas que jogam futebol. Para um menino dançar balé ou brincar com bonecas, socialmente vai ser considerado que a sua orientação sexual está sendo questionada em termos do mandato da heterossexualidade obrigatória e também a sua identidade de gênero. Então, é muito mais difícil, nesse sentido, para os meninos poder desenvolver sua expressão de gênero, na sua expressão de gênero, aspectos que têm a ver com o mandato das mulheres ou sobre as mulheres. Certamente tenho mais coisas para dizer, mas como não tenho tempo, posso retomar da próxima vez. Então, o que nós fizemos foi trabalhar o conceito de gênero, as funções, os estereótipos, a divisão sexual do trabalho e aspectos vinculados à diversidade e à identidade. Não tivemos tempo, mas na próxima vez nós vamos abordar o conceito de gênero relacionado à perspectiva de gênero e ao conceito da diferença entre igualdade e equidade. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, fazer algum comentário, ou se vocês entenderam alguma coisa ou muito pouco. Houve muitos comentários, disseram ótimo. Se alguém quiser fazer alguma intervenção, uma última consulta.
Segunda-feira que vem, vamos estar com outro encontro sincrônico, vamos aprofundar mais na questão do gênero, algumas contribuições e o livro também que vai estar na plataforma, para continuar aprofundando nesses conceitos teóricos relacionados com gênero. E vamos continuar, então, a partir daquilo que a Solana nos fez pensar, vamos continuar pensando e nos vemos novamente na segunda-feira. Ficou claríssimo, Solana? Todos estão dizendo sim, muito boa explicação, muito clara, muito obrigada, excelente exposição. Então, todos agradecendo, excelente exposição, claríssimo, sim. Bom, muito obrigada, então, muito obrigada, Solana, obrigada a todos vocês. Obrigada por comprimir tudo isso dentro do tempo que tínhamos. Obrigada, Ana Clara, e todos os que estão aqui, Ismael, Pilar, aqueles que estão dão apoio técnico. Obrigado a todos e todas por estar aqui conosco. Então, nós nos encontramos, vamos nos ler na plataforma e nos encontramos na segunda-feira que vem, no mesmo horário. Novamente por aqui. Muito obrigada. Obrigada. Abraços. Obrigado. Todas, gracias. Obrigada a todas, todos. Chao. Tchau.